Chegou o dia? Salve, fiel. Pô, mereço um like, uma inscrição pros campeões. Chegou o nosso dia, do dia mais feliz do canal. Ó, mandar um abraço aqui pra Estopim de Campinas, pro Roberto. Um salve pro pessoal. Até fazer o vídeo, não vai aparecer muito, fazer o vídeo com a Estopim na mão. Corinthians, campeão paulista de 2025. 31º título. A relevância do Paulista eu entendo que não é a mesma de todos os anos, mas a forma como o título foi conquistado, em cima dos badalados, em cima de Abel Ferreira dando chilique, com pênalti defendido. Cara, eu não sei se o Corinthians tivesse feito um 3-0 protocolar no jogo de hoje, talvez essa conquista tivesse sido tão gostosa. Eu pensei que o jogo de hoje, alguns podem falar que lembrou um pouco de 2011. Inclusive com a treta, com a porrada no final, que a gente é campeão contra o Palmeiras, né? O Palmeiras não foi vice, mas a gente foi campeão naquele jogo. Mas, cara, em 2011 o Palmeiras jogou bola. O Palmeiras criou chance de gol, bola na trave. Hoje o Palmeiras praticamente só chutou no gol na hora do pênalti. E depois teve uma outra que o encaixou, verdade. O cara chutou quase na intermediária rasteira. O Corinthians anulou. Primeiro tempo, o Corinthians não deixou o Palmeiras pensar em jogar. A única chance de gol no primeiro tempo foi do Garro. Se entra ali, acabava o campeonato. No segundo tempo, o Palmeiras vem para cima. Só falar antes, né? Voltando, né? As escalações. O Corinthians entrou com o mesmo time do primeiro jogo, com exceção do Garro no lugar do Romero. O Garro entrou em campo. Claramente o Garro não está 100%. Entendeu? Ele errou uns passos que ele não costuma errar, ele tá menos participativo. O Garro, eu acho que hoje ele foi pro sacrifício. Ele deve agora dar uma descansada nos próximos jogos. Melhor perder ele pros próximos jogos do que, de repente, perder o Garro pra temporada inteira. Então o Corinthians que se arrume com o Coronado, com o Romero, fazendo trinca. Porque não dá pra você ter um jogador que não tá, claramente, ele não tá 100%. Mas mesmo assim ele ainda conseguiu segurar, reter a bola em alguns momentos. O time do Corinthians perdia muito pouco a bola. O primeiro tempo do Corinthians foi protocolar. Protocolar para um time que tinha uma vantagem. O nosso maior medo era do Corinthians sentar em cima da vantagem e dar a bola para o Palmeiras. Pelo contrário, quem ficou com a bola foi a gente. E o Palmeiras não conseguia passar do meio campo. O Palmeiras praticamente não assustou. Mas como o Corinthians é Corinthians, tem o segundo tempo, né? No segundo tempo o Palmeiras não tinha o que fazer. O Abel fez umas mexidas lá e o Palmeiras começou a querer aparecer na partida. E não estava conseguindo, do mesmo jeito. Exceto em cobranças de escanteio, que o Corinthians marcou bem, né? Ó, ficamos aqui 3 jogos sem tomar gol de escanteio, 4 derbys sem tomar gol de escanteio do Palmeiras. A gente tomava todo o jogo, né? O Palmeiras não criava. Até que numa escapada ali do Vitor Roque, que nossa senhora, velho. Se o Vitor Roque pegou na bola 3 vezes nos 2 jogos da final, foi muita coisa. Esse aí é o cara de 30 milhões de euros. O Félix Torres espana o taco. Não acho que se o Félix Torres faz a falta, o Vitor Roque faria o gol. Acho que era um lance que dava ali para a defesa fechar. Foi estabanado na jogada, vinha até fazendo uma boa partida. Aí, para mim, o único erro do Ramon no jogo, tá? O Félix Torres não é expulso. O Abel, meu irmão, que técnico ridículo. Que ser humano ridículo. Ele pode ser vencedor, tem os títulos dele e tal. O cara com um pênalti a favor, poder empatar uma decisão, ele conseguiu ser expulso. Se o juiz não tivesse dado o pênalti, eu até entendi a expulsão. Ele conseguiu ser expulso num lance em que tinha um pênalti a favor do time dele. E que a regra diz que quando é pênalti não é para dar cartão, para não ter punição dupla. Por causa disso. Ele foi tão burro, tão imbecil, que aí chega o senhor Ramon Dias também, que depois do pênalti era para ter tirado o Félix Torres. Na hora. Ele deixa o Félix Torres de 1 minuto e meio depois o Félix Torres faz a falta e é expulso. Entendeu? Então, ou seja, se o Abel não tivesse dado o chilique dele, ele teria tido o pênalti e a expulsão logo em seguida. Só que aí a gente não conta com o mais novo grande ídolo da Fiel. Agora a gente pode falar que esse cara é ídolo do Corinthians. Hugo Souza. 3 pênaltis defendidos no ano,
2 contra o Palmeiras. 7 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians. E ele vai completar 9 meses de clube. Ele tem uma média de quase um pênalti por mês defendido. E esse que valeu um título. A gente ama o Cássio, com todo respeito ao Cássio, mas o lugar dele foi bem preenchido. Você entendeu? O lugar dele foi muito bem preenchido. Hoje a gente pode dizer que ele é ídolo do Corinthians, né? Tudo muda, óbvio. Pode fazer igual o Felipe, por exemplo, fez. Mas hoje o Hugo pode se considerar ídolo do Corinthians, sim. Tá? Mais um dos goleiros que entram para a galeria de ídolos. Para mim, não só ídolo, como ele foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Ele pegou 3 pênaltis. 2 deles em clássico. Pegou o pênalti que valeu o título. E nem foi em disputa de pênaltis. Hugo. Te amo, Hugo. I love you. Hugo, você é demais. Obrigado, Flamengo. Puta, essa gente fica te devendo. Né? E não é a primeira que o Flamengo faz pra nós, né, gente? Marcelinho Carioca. Sheik. Tava esquecido lá. O Flamengo foi trazer ele pro Brasil. Eli Edson. Flamengo a gente tem que agradecer muitas coisas do Flamengo. Alessandro, nosso capitão. Flamengo revelou pro futebol. Tem bastante coisa aí que o Flamengo fez por nós, cara. Obrigado mesmo. Né? O Hugo tem uma trajetória até parecida com a do Marcelinho Carioca no Corinthians. Espero que ele continue ganhando títulos. Porque ser campeão contra o Palmeiras ele já foi, como o Marcelinho foi em 95. Espero que o Hugo continue nessa toada. Nessa toada aí. E aí depois... Aí depois eu falei, o Félix Torres é expulso. O Ramon Mesh tira o Carilho e o Martínez, que estavam mortos. Os caras jogaram terça-feira 90 minutos, viajaram. Aí ele fecha o time de uma vez, põe o André Ramalho fechar a zaga, põe o Rian, deixa só o Roberto Memphis lá na frente. Depois ele põe o Romero, no lugar do Galo, que também não estava 100%. E o Corinthians é quem tem a maior chance de vencer o jogo, numa triangulação entre o Memphis e o Yuri Alberto. O goleiro do Palmeiras acaba fazendo uma grande defesa, era o gol do título, naquele momento. E aí, mas o Corinthians gosta de sofrer um pouco. E o Memphis Depay, cara? Ele não fez um grande jogo, não foi genial, nada disso. Beleza que se o gol sai do Yuri Alberto, era mais uma assistência para ele. Mas, cara, o sangue frio desse rapaz, meu irmão. Ele pegava a bola e falava, dá em mim, velho, dá em mim. Ele irritava os palmeirenses, ele sofreu falta o jogo inteiro, ele tirou todos os palmeirenses do sério. E aquela sequência no final foi maravilhosa, meu irmão. É isso que o torcedor do Corinthians ama nos caras, velho. O Memphis Depay vai virar uma lenda do Corinthians, se ele permanecer jogando aqui por muito tempo. O cara conseguiu 3 faltas seguidas na linha de fundo quando ele estava segurando o jogo. E uma delas ele sobe em cima da bola, cara. Só faltou o Romero fazer o foquinho no final, cara. Puta vida. Aí ia ser da hora. Aí fechou o tempo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Como eu fiz em 2011, né? Quando o Valdívia fazia o chute no ar, os palmeirenses gostavam, né? Aí quando tomaram o chute no ar, quiseram dar porrada em todo mundo. No clássico do ano passado, o Corinthians estava mal, quando o Antônio Oliveira caiu, o Estevão foi passar o pé em cima da bola, na linha de fundo. Aí tranquilo, né? E o Garro não fez nada. O Garro foi só tirar satisfação com ele. E o Veiga covardemente... Deus é justo, cara. O Veiga covardemente agrediu o Garro por trás. Veiga e Estevão pararam no Hugo. Os dois. Nesse campeonato. Aqui pra vocês, ó. Deus é justo. Então quando o Memphis faz isso, aí é porrada. Engraçado, né? Só vale pra um lado. É aquela, né? Ganhou, quer zoar? Perdeu, aguenta. Perdeu, aguenta. O Estevão quis fazer graça no ano passado. Tá? E não houve tumulto, nenhum jogador do Corinthians agrediu, nenhum jogador, pelo contrário, foi agredido. E agora vocês quiseram dar de machinho. Dar de machinho. E apanharam na cara. O seu Marcelo Lomba apanhou na cara. Tomou na lomba. Deu uma lombrada na cara dele.
tomou na cara e para ficar quieto. Então vocês vieram em Itaquera, foram humilhados, bola pisada em cima da bola, pênalti defendido pelo nosso goleiro, tomaram tapa na cara e vão voltar com o rabinho entre as pernas, velho. Pô, isso é maravilhoso. Esse jogo é épico, mano. Esse jogo... Mano, eu acompanho com ele desde 98, cara. Eu classifico esse talvez como o quinto título mais emocionante que eu vi do Corinthians. Eu só coloco talvez o Brasileiro de 90. Não, mas 90 foi o primeiro que eu vi. O Brasileiro de 2011, os dois de 2012 e o Mundial de 2000. Acima. Em questão de emoção. Esse acho que é o quinto colocado. Mais até que 2018, cara. Mais até que 2018. Foi na nossa casa. Foi com direito a tapa na cara. Ah, que delícia. Esse tapa da cara não tinha que ser no... É que o covarde nem saiu do banco. Não tinha que ser no Lomba, tinha que ser no Veiga, cara. Esse covarde nem no banco acho que saiu na hora da treta. Era pra ele tomar o tapão na cara. Pra lembrar o que ele fez ano passado. Esse covarde. Covarde. Você perdeu o título, seu otário. Seu covarde. Chora aí, seu mané. E pronto. O Corinthians ganhou o título 31 em cima da porcada. Um número mágico. Se vocês querem saber qual era a camisa que o Romarinho usava e fazia isso contra o Palmares, 31. Em homenagem ao Romarinho, daqui a pouco vai ter vídeo dele, né? Daqui a pouco eu vou pro Instagram do Romarinho. A Romarinho, não grava vídeo com o traidor, não, né? Que tá jogando no seu time, é companheiro de ataque. Não quer gravar vídeo junto com ele, não. Não grava sozinho, velho. Ninguém quer ver traidor que abandonou o barco comemorando. Ninguém. E Corinthians não chorou com o Yuri Alberto, cara. Primeiro título da carreira do cara. Espero que seja o primeiro de muitos. O Corinthians segue o caminho certo. O Corinthians faz uma boa temporada. Aquele jogo em Guayaquil foi uma exceção. É uma coisa que acontece. De um jogo nada dá certo para a equipe. Acontece. O Corinthians tem que manter a pegada. Depois daquele jogo de Guayaquil, o Corinthians só levou um gol em 4 jogos. O Corinthians aprendeu com os erros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Corinthians entra no Brasileiro sim para ser campeão. Se vai ser, não tô falando, ele briga para ser campeão. Jogando com essa frieza, arrumando a defesa do jeito que o Ramon arrumou, o Corinthians briga para ser campeão brasileiro. Octacampeão brasileiro. Tá? E é esse o nosso foco. Ah, quarta-feira tem um Huracan com a Sul-Americana. Põe, aí você põe Coronado, aí você põe Romero, aí você coloca esses Cataris Magno. O foco é o jogo agora contra o Bahia. O Garro não deve jogar por desgaste. Talvez o Martínez e o Carrilho também não joguem por questão de desgaste também. Mas fora os 3, é cavalaria completa. É para começar o campeonato e ainda podendo quebrar um recorde dos pontos corridos de 10 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, que ninguém tem. Esse é o nosso foco a partir de agora. É ser octacampeão brasileiro. 2011 a gente perdeu pro Tolima, eliminamos o Palmeiras no Paulista e fomos campeões brasileiros. Espero que isso aconteça de novo. Então, mas agora comemorar, ficar feliz. Ai, que dia, gente, que dia. Um dia que não foi muito legal pra mim, um dia que eu fiquei nervoso, que eu passei mal o dia todo. Cara, vou dormir com essa alegria, com esse alívio. Nossa. Hugo Souza. Como o Cássio fez em 2018, você foi importante demais na minha vida hoje, cara. Você não tem noção do que você foi importante na minha vida hoje. Obrigado. Vai, Corinthians. E não vai parar por aqui, não. E não vai parar por aqui. Esse não vai ser o primeiro vídeo comemorando o título que eu vou gravar. Escutem o que eu tô falando.